Eu tenho uma mania e eu esqueço de te dar isso na terça-feira, que é colocar o celular para despertar de meia em meia hora para fazer as coisas que eu faço. Porque eu sou uma pessoa muito perdida em termos de horário. Então, às vezes eu coloco de 15 em 15 minutos para eu não esquecer algumas coisas. Mas isso não é toque, tá? É uma maneira de eu organizar na vida. Porque se hoje eu chego atrasada um pouquinho, eu já cheguei muito atrasada antes. Então agora as coisas estão mais ou menos organizadas. Tá aí. Bem, a segunda, vocês podem ver, olha, 876 para 1921. A terceira, que foi a descagem por tom, nós só dissemos disso para descagem por tom, 64. Agora, se eu for pegar, eu tenho uma lâmina, não está aqui, que é o quanto eu estou evoluindo em termos de tecnologia, é uma por ano. É uma por hora. São 750 patentes dentro de desse trocinho ali, né? Então, o grau de inovação tecnológica contida num produto está se acelerando cada vez mais. E o que é uma invenção? O que eu protejo exatamente? Eu protejo uma criação humana, tá? Por enquanto, criação por robô não tem proteção. Mas eu protejo uma criação humana, tem que ter o ser humano ali desenvolvendo, nem que seja para programar aquilo que ele vai desenvolver. Para a solução de um problema técnico específico, então não é um problema estético, é um problema técnico, e um determinado campo tecnológico com aplicação industrial. É isso que é a invenção. E a invenção só é possível de ser protegida por meio de patente se ela for nova. Ou seja, ela não pode estar compreendida no estado da técnica, ela não pode ser conhecida. E ela tem que ser nova, não é só no Brasil, tá? A proteção, para que ela possa acontecer, a novidade é mundial. Se alguém lá no Japão inventar um troço antes da gente aqui, a gente não vai conseguir a patente aqui no Brasil. Ela tem que ter uma atividade inventiva, não pode ser óbvia para um técnico do assunto, aquele passo inventivo que eu dou. Ela tem que ter aplicação industrial, ela tem que ser passível de reproduzir em série, e quando eu for escrever a patente de invenção, eu tenho que escrever de tal forma que outras pessoas possam, pelo menos, tentar reproduzir aquilo lá, possam compreender como que aquilo é feito. Algumas outras características. Se o que eu protejo é a invenção, a patente é o título de propriedade. Então, é uma coisa bem importante, que as pessoas falam de patente, na verdade, o que eu protejo é a invenção. Então, o que eu tenho, a patente é o título. E é importante, ele é temporário. Eu tenho uma proteção aqui no Brasil com uma patente de invenção por 20 anos. Depois de 20 anos, cai em domínio público. Não tem como estender. E ele é territorial. Isso quer dizer que se eu tenho a patente aqui no Brasil, ela vale aqui no Brasil. Na Argentina podem fazer igual, se não estiver protegido. Ou no Paraguai, ou em outros lugares. Então ela é restrita ao território aonde eu protegi. Se eu conseguir fazer alguma coisa muito legal, e eu acho que, por exemplo, o meu mercado consumidor pode ser os Estados Unidos, e o meu mercado concorrente, ou seja, onde eles podem produzir também para concorrer comigo, ao Japão, é importante que eu faça e deposite a patente aqui nos Estados Unidos e no Japão, para que eu tenha a proteção adequada em relação ao meu evento. Esse título é concedido pelo Estado por meio de lei. Então, eu tenho uma lei que vai dizer que vai se conceder a exclusividade temporária. Para quê? Para que o titular desse título, dessa patente de invenção, impeça ou exclua terceiros sem a sua autorização de fabricar, comercializar, importar, vender esses produtos ou processos. Portanto, a partir do momento que eu tenho a patente de invenção, ninguém pode importar um produto igual ao meu, eu tenho a patente aqui. Ninguém pode vender aquele produto, eu posso ir na loja e pedir busca e apreensão dos produtos. E ninguém pode fabricar, elaborar aqui no Brasil ou de qualquer maneira comercializar. E a proteção ela se dá tanto em produto quanto no processo de produção. Eu posso ter uma invenção relacionada ao produto final, relacionada a um componente desse produto ou relacionada ao processo de fabricação desse produto. E ele tem que ser relacionado com a matéria protegida. Essa é a definição do que é uma patente de invenção. Algumas diferenciações.
Enquanto a patente de invenção, ela tem, eu já falei com vocês, de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva, o modelo de utilidade, que é um pouquinho diferente, ele vai ter um ato inventivo, que eu falo que é uma invençãozinha menor, e tem que ter uma melhoria funcional. Um exemplo assim que eu gosto de utilizar para fazer essa diferenciação além dos próprios telefones. Quando inventaram a tesoura? Você tem noção do que é um mundo sem tesoura? Né? Imagina? Então colocaram duas lâminas e inventaram a tesoura. Agora, alguém de vocês, para não ser machista, alguém de vocês, não só as gurias, já costurou e cortou? Tipo, já trabalhou com corte e costura? Eu sou filha de costureira, então, né, eu exercitei isso bastante. Quando você coloca aquela almofadinha dentro da parte interna da tesoura, e você daí por horas usa uma tesoura normal e uma tesoura com almofadinha, os seus dedos agradecem. É um detalhe aquela almofadinha por dentro, mas é uma melhoria funcional na tesoura para quem utiliza aquilo muito inimaginável. Então, o modelo de utilidade pega algo que já existe e promove uma melhoria funcional em relação ao produto. É mais ou menos como vocês imaginarem, então, uma cadeira e uma cadeira com uma almofadinha. Coisa importante, tá? Até 96, sim, eu não sei se está calor ou o que é, tá muito quente já essa hora da manhã, né? As pessoas já estão com sono, com sede, bocejando já. A patente de invenção até 96, ela poderia ser dada com exceção de produtos agroquímicos, fármacos e plantas, ou todo parte serviço de maneira geral. Tá? Então, toda a parte de fármacos e a parte de agroquímicos não era passível de proteção por patente aqui no Brasil até 96. O Brasil assinou o Acordo TRIPS, que obrigou, então, a gente a proteger qualquer tipo de produto. Nós não temos patentes de planta, a gente tem a proteção por variedades vegetais. Mas fora isso, a partir de 96 nós somos obrigados, então, por meio do Acordo TRIPS, ou nós aceitamos, né, a proteção de todos os tipos de agroquímico e de fármacos que a gente não protegia anteriormente. Só para vocês conhecerem, essa aqui é a cara de uma patente de invenção. Se vocês forem eventualmente procurar no site do INPI.gov.br, que é o site brasileiro, onde vocês podem fazer a busca não só de patentes, mas de marcas, etc. Ou vocês forem do US, eu nunca lembro se é PTO ou é TPO, mas acho que é PTO.gov, que é o escritório americano de patentes. Ou se vocês forem no IPO, que é o europeu, essa é a cara de uma patente de invenção. O que você encontra de informação nela, que é importante conhecer? Desde quando ela foi depositada, que é quando vai garantir a novidade dela, tá? A quando ela foi publicada, o número da patente, qual é o título da patente, que é uma das maneiras de você procurar, pesquisar, quem foi que depositou, nesse caso aqui foi a Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é a pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física. Quem são os inventores? Então aqui estão todos os inventores dessa. E nesse caso aqui foi utilizado o procurador para fazer o depósito. E também vocês vão encontrar aqui o resumo. Nesse caso aqui era um dispositivo para inibir a ação de mosquitos e outros insetos queimafóbicos. Só por exemplo. E aqui você consegue ter uma noção geral do que tem nessa patente de invenção. É mais ou menos como o abstract de um artigo. É um lugar bem interessante, vocês vão encontrar coisas interessantíssimas para a pesquisa de vocês. Importante, o que não é exceção, o que não é patenteado, tá? Não, primeiro, não é considerado invenção, eu não posso proteger. Descobertas, teorias científicas, modelos matemáticos, obras literárias, o programa de computador do Brasil não é uma patente de invenção, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios cirúrgicos. Imagina a seguinte situação, estou lá no meio da sala de cirurgia, aplicando um método cirúrgico, de repente para o cara, não, você não pagou a licença para usar esse método cirúrgico. Para. O cara morre.
No Brasil não é possível a proteção de técnicas ou métodos operatórios cirúrgicos. Dispositivos para testes e diagnósticos, sim, mas o método em si, essa técnica, principalmente que é utilizada em vivo, não. E o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza. Eu não posso patentear a planta tal como ela é. Uma alteração genética, o gene, né, o vetor, etc., que eu posso proteger, mas a planta como um todo. Isso aqui não é considerado invenção, porque se entende que não tem nem novidade, nem atividade inventiva para isso. Agora, algumas coisas podem ser consideradas invenção, mas não são passíveis de proteção no Brasil. Por exemplo, podem pintar aquilo que for contrário ao moral e aos bons costumes. Você imaginar algo que seja contrário ao moral e aos bons costumes? Né? Depende dos costumes da época. Mas também aquilo que é contrário à segurança, à ordem e à saúde pública. As substâncias atômicas, ou seja, tudo aquilo que seja relacionado, eu só deixei as substâncias, né? Relacionadas com fissão, fusão do núcleo atômico e o todo ou parte de seres vivos. Eu não posso proteger. Mas se entende, aí tem certos micro-organismos transgênicos. Daí tem algumas dúvidas. O que é micro-organismo? Uma célula, posso considerá-la micro-organismo ou não? Essas dúvidas, né, da parte. O que eu posso proteger em termos, então, de materiais vivos? Eu normalmente posso proteger sequências genéticas, posso proteger enzimas, posso proteger proteínas, etc., porque isso não seria caracterizado, entre aspas, como uma parte do ser vivo. E daí vem o que é o micro-organismo. O micro-organismo é só um ser unicelular, pode ser um pluricelular simples. E essa é uma dúvida, uma discussão que se tem com relação ao que pode ser protegido. Esse aqui é só um exemplo do que poderia ser considerado contra a moral e os bons costumes. Essa é uma patente de invenção dos Estados Unidos de um chutador de bolo. Tipo, tá afim de levar o fora? Né? Não precisa ter alguém. Até fora você se dá sozinho, levando um chute. Mas além disso, essa aqui é a estrutura da patente de invenção dos Estados Unidos. Vocês vão ver que os dados são muito semelhantes aos brasileiros, né? Com a exceção de que eles têm citado como referência todas as patentes anteriores. Então eu acho engraçadíssimo, porque isso daqui não basta ser algo, né? Tem um monte de patente anterior citada e foi precedido. Por que é tão difícil ter patente no Brasil? Porque lá, em outros países, especialmente nos Estados Unidos, a análise do pedido de patente é muito mais superficial do que no Brasil. Estranho isso, né? Lá eu só olho a novidade e a atividade inventiva. Eu olho realmente de uma maneira que lá eles brincam que uma patente só vale depois que ela foi para o tribunal. Essa é uma brincadeira que se faz lá. A patente só patente de verdade depois que alguém questionar no tribunal. Aqui ela demora 12 anos para ser concedida. Lá, 2 a 3. Isso daqui, por alguma coisa que estranha. Bem, eu não entendi. Eu achei que eu tinha pego uma outra apresentação. Então, no caso, isso daqui é um detalhamento daquilo que eu já falei, que é o estado da técnica. O que eu quero mostrar para vocês aqui se vocês forem pesquisar, porque realmente vocês estão vendo que eu estou incentivando vocês a irem buscar, olhar o que é uma patente, como que a patente ela é formada, como é que eu vou ler uma patente. É muito parecida com um artigo científico. Por quê? Eu vou ter o resumo, eventuais desenhos ou listagem de sequências de DNA, vou ter o relatório descritivo e as reivindicações. O resumo, né? O relatório descritivo é estado da técnica, tudo que já fizeram sobre aquilo e por que aquilo não deu certo ou por que o meu é melhor. Praticamente uma venda do meu produto. E nas reivindicações, que é uma partezinha específica, eu vou estabelecer aquilo que realmente está sendo protegido numa patente.
O relatório descritivo, se vocês forem olhar especificamente, ele vai conter o título, que é como vocês fazem a busca de maneira geral, o setor técnico ao qual é aplicado, o estado da técnica existente, a descrição da abordagem do problema técnico e as vantagens em relação a isso, figuras, a descrição da sua invenção e, se for necessário, algum tipo de exemplo. Por exemplo, se eu vou descrever uma nova estrutura de apoio de algo, eu posso descrever ela com vários tipos de materiais, ou os materiais que eu encontrei como os materiais mais adequados. Mas eu não vou colocar um só material para não restringir minha invenção. Eu me confundi com o que eu queria ter. Reivindicação. É a base legal, é aquilo que eu tenho de proteção de verdade. E vai definir os termos e estruturas do que eu estou reivindicando. Deixa eu ver aqui, tem que ter um exemplo. Eu vou ter uma proteção, uma reivindicação geral, e eu vou ter algumas reivindicações que estão normalmente relacionadas. Eu vou direto, eu não sei o que aconteceu. Aqui, eu tenho um exemplo do passo a passo de uma patente que eu acho legal a gente passar. É um imobilizador inflável, tá? Eu falei um pouquinho com isso, mas tipo, um imobilizador inflável seria uma maneira diferente de você imobilizar o braço que não fosse com gesso, por exemplo. Então eu tenho todas as identificações, o número, a data do depósito, o título, quem depositou, quem é o inventor e quem for o procurador. Aqui olhando para a estrutura descritiva, eu tenho então um imobilizador inflável. Atualmente, o que acontece? A imobilização se dá por meio de etc. Em linhas gerais, o que é a minha novidade? Daí aqui eu vou descrever qual que é a novidade que eu tenho, que seria um imobilizador inflável formado por corpos plásticos infláveis. Eventualmente, eu vou ter alguma figura que eu vou mostrar para vocês na sequência. Aqui estão, e daí eu queria mostrar mais claramente, as reivindicações. O que eu estou reivindicando com relação a esse imobilizador inflável? É um imobilizador que é caracterizado pelo fato de ser constituído por corpo inflável adaptado à região do corpo onde é aplicado. É essa a proteção que eu tenho de tudo que eu escrevo no patente de invenção. Esse imobilizador inflável, essa aqui é a que a gente chama de reivindicação independente, que é o que se protege. Ele vai ser caracterizado, de acordo com isso daqui, por ser um formato cilíndrico ou por ser um formato tronco cônico tubular e outros formatos, que são esses aqui basicamente. Seria interessante, né? Por exemplo, se não tivesse cachorro em casa, seria ótimo. Imagina ficar com um imobilizador inflável e o cachorro fura aí. Mas é daí que deriva a ideia daquelas botinhas, sabe? Que a gente usa hoje ao invés de gesso. E aqui está, então, o resumo do que seria esse imobilizador inflável. Então, aqui tem outros exemplos. Coisa importante. Desculpa, gente, eu não sei. Eu peguei realmente, eu achei que tinha uma apresentação que eu tinha escolhido ontem e a outra. Ao contrário do direito autoral, em que normalmente o titular, por exemplo, da obra, o titular do livro, é o autor, no caso da patente de invenção, geralmente o que acontece? Eu tenho o titular, que é aquele que pode comercializar de terceiro, normalmente é a empresa, a indústria, né? E tenho o inventor, que é a pessoa física que faz a invenção. Em regra, dependendo do contrato de trabalho que se tem ou da relação que se tem, esse aqui fica com o direito de propriedade, né, sobre o. E daí é uma coisa que vai interessar especificamente a vocês, se forem ser donos ou empregados ou inventores em empresas. Né? Se eu tenho uma situação em que a empresa contrata um pesquisador para desenvolver um novo equipamento, de quem que é a invenção? Fui lá, contratei ele, o cara é gênio, contratei ele para minha empresa, para ele desenvolver uma nova, né, um novo chip, uma maneira diferente do chip se conectar, etc. E pago para ele, porque ele é pesquisador. De quem que é esse invento? Quem que é o direito de propriedade sobre ele? O que vocês acham? Esse grau de silêncio me chocou, né?
Eu fui lá, contratei um cara para ele fazer um negócio, estou pagando por ele para isso. É como se eu tivesse comprado o trabalho dele. Portanto, o resultado do trabalho dele é meu. Se eu contratei um pesquisador para inventar, o resultado disso, a propriedade, a titularidade é da empresa. Ele vai ser considerado inventor e vai ter um nome simulado, mas a titularidade é da empresa. É diferente, por exemplo, de eu contratar um office boy que nas horas vagas desenvolve protótipos de máquina de cortar grama em casa e consegue uma patente disso. Ele é meu office boy, ele não faz nada disso na empresa, mas o cara é o gêniozinho. Só aí ninguém viu. E ele desenvolve uma nova máquina de cortar grama bem leve, que eu possa apoiar e tal, etc. Assim. De quem que é essa invenção? Dele? Que foi ele que investiu o tempo dele, né, as horas vagas, os domingos à tarde, né, para fazer essa invenção. E por fim, que é uma situação que acontece muito, tá? Eu fui contratado como engenheiro. Estou lá trabalhando. E eu promovo uma melhoria no processo. Esse aqui é a história um pouco mais engraçada. Quando eu tenho um operador de fotocopiadora, né? E ele otimizou o tempo de cocção do produto. Mas, obrigada. Continua rodando? Obrigada. Essa aula vai ser uma aula bastante bibliotécnica, né? Despertou, pois é. Bem, ele foi contratado não para aquilo, mas ele utilizou o tempo dele dentro da empresa, os meios dentro da empresa, toda a estrutura para desenvolver o produto. De quem vai ser daí? O que vocês acham? Qual a situação concreta de vocês? Vocês têm uma empresa, vocês foram contratados como engenheiros responsáveis pela linha de produção. Não sei se existe, mas eu imagino que sim. E lá vocês conseguiram otimizar o processo, que vocês conseguiram ganhar 4 a 5 segundos no processamento. E aquela otimização foi possível de proteção. De quem que é isso? Em regra, quando eu não fui contratado como pesquisador para desenvolver, eu não estou sendo pago por isso, parte é meu. Mas como eu utilizei os materiais da empresa, toda a estrutura da empresa para desenvolver, a outra parte da empresa. E daí eu tenho uma titularidade conjunta. Que normalmente dá problema, né? Mas tem isso. E daí vem a situação, por exemplo, da universidade. Vocês estão num projeto de pesquisa. Uma coisa, vocês são bolsistas para desenvolver aquilo lá. Outra coisa, vocês não são bolsistas para desenvolver aquilo lá, mas vocês ajudaram, auxiliaram aquilo lá. Em princípio, de certa forma, vocês utilizaram toda a estrutura para melhorar aquilo lá. Mas tem todo o investimento intelectual de vocês. Então, portanto, em tese, poderia se considerar continuidade. Agora, se você, um professor que é contratado, um pesquisador, para desenvolver, né? Tipo assim, embora os professores não entendam isso, eles são pagos para isso. O que eles desenvolveram lá é da universidade. Porque eles utilizaram os meios, os insumos, toda a estrutura para desenvolver aquilo. Mas esse é um tema assim que é bastante caro, bastante complicado, principalmente nas áreas tecnológicas, especificamente da universidade. Outras questões só para finalizar. Qual que é o limite, como já havia comentado? O limite da minha proteção é um país, patente de invenção 20 anos do depósito, ou como aqui no Brasil vocês demoram um pouquinho para analisar, 10 anos da data da concessão. E modelo de utilidade, 15 anos da data do depósito, ou 7 da concessão. Desculpa. Eu faço umas coisas. Vocês já ouviram falar, só para terminar, de quebra de patente? Quebraram a patente do medicamento, etc. Não? Tá. Há um tempo atrás, talvez alguns anos, havia um coquetel, ou há ainda um coquetel para AIDS. Dentro deste coquetel, para o tratamento da AIDS, eu tenho uma série de medicamentos que são utilizados. O governo brasileiro doa esses medicamentos, ou melhor, fornece
esses medicamentos para as pessoas que têm a necessidade. Mas ele precisa comprar isso. E alguns deles, eventualmente, têm uma alta grande. Então, num determinado momento, o governo brasileiro estava negociando com a titular o medicamento chamado Efavirenz. E este Efavirenz, aqui no Brasil era vendido por um valor, por exemplo, 100, e em outros países estava sendo vendido a 50. E o Brasil propôs que aqui fosse pago o mesmo que se pagava em outros países. Porque, por exemplo, pode importar o medicamento que está dentro da propriedade do titular. A empresa não aceitou. E daí o Brasil decretou uma licença compulsória. Nesse caso, ela foi fundamentada em interesse público. E com essa licença compulsória, ele determinou que ele iria pagar tanto por aquele medicamento, se fosse, né? E ele iria pagar royalties para a empresa, mas os royalties que ele determinou. E daí ele passou a importar de outros países aquele medicamento e pagar royalties para a empresa. Portanto, ele, de certa forma, ele licenciou compulsoriamente para terceiros a possibilidade de produzir aquele produto e passou a pagar aquilo que ele entendeu naquela situação como sendo correto para a empresa titular. É isso que muita gente chama de quebra de patente, que então é um licenciamento compulsório. Eu posso estabelecer licenças voluntárias, mas o licenciamento compulsório ele pode ser dado se acontecer um abuso de direito ou de poder econômico, ou se for decretada emergência nacional ou interesse público. E eventualmente, aqui no Brasil é bem raro isso acontecer, mas eventualmente pode acontecer em outros países, principalmente desenvolvidos, isso é bem mais comum. Quando teve, por exemplo, a questão da HIV nos Estados Unidos, todos os medicamentos que estavam relacionados com o tratamento da HIV foram licenciados compulsoriamente. Basicamente, pode. Vocês estão quietinhos, eu sei que esse horário da manhã é um horário assim, né? Mas eu espero que pelo menos eu tenha conseguido dar uma noção para vocês do que é a patente de invenção. Vocês, não sei como é que está a internet aqui, podem se divertir procurando alguma coisa relacionada com o tema de vocês, porque vocês vão ver que vocês vão encontrar muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá ligado na internet. É só para vocês olharem a carinha do site. Eu esqueci de uma coisa bem, né? É por isso que o pessoal tá quietinho até agora aí, paradinho, né? Esqueci de passar o caderno. Tá? Onde eu coloco? Esse aqui é o site do NPI. Se eu quiser ver alguma coisa especificamente com relação a marca, patente, desenho industrial, essa aqui é a parte de patentes. Para fazer a busca, eu vou aqui. Só para vocês olharem exatamente onde está, eu queria ver que isso antes mais. E aqui eu posso fazer então uma busca, por exemplo, avançada de várias coisas. Eu quero uma palavra-chave específica. Só me diz alguma coisa que vocês pesquisam agora. Qualquer nome assim que vocês pesquisam agora. Em 2 segundos. Fala. Tem um aplicativo de celular que é o Borbook Test. Tá? B-O-R-E. B-O-R-E. É espaço. H-O-L-E. L-E. Sem o eles. Isso. Aí. Vamos tentar. S-H. Isso aí, Estados Unidos, eu acho. São dentro dos Estados Unidos, eu acho. A proteção? Pode ser método de vedação por compressão por bor, cabos e tubo de vedação dinâmica para um martelo de perfuração do tipo dele.
Mas é só para ter uma ideia, tipo, né? Uma coisa mais simples. Dá um nome. O que você pesquisa? Tem um bichinho, uma coisinha? Eu não sei de qual engenharia que tu é da química, né? Não, eu cheguei. Ah, hídrica, minha mãe do céu. Tá? Não, engenharia hídrica, eu posso imaginar, por exemplo, olha aqui de mim, tá? Não tem nada com engenharia hídrica, mas é só para vocês saberem que dá para brincar aqui e achar um monte de coisa quando a internet funciona. Mas depois de 20 anos, realmente. E qualquer pessoa pode fazer, tá? Não, e não precisa pagar nada também. Depois de 20 anos não. Tá, sei lá, o que veio aqui veio um monte de coisa, tá? Vieram, sei lá, 27 mil patentes. Então, sei lá o que eu coloquei de estranho, mas imagina um sistema de dispositivo eletrônico para implante dentário, não é o caso. Sistema para inibir corrosão em caixas para contenção de células voltaicas. Então aqui eu tenho um sistema para inibir a corrosão das caixas em células voltaicas. Sei lá como foi para isso, mas em todo caso, dá para se divertir bastante. Esse aqui, por exemplo, então, o depositante é brasileiro. E depois de 20 anos, sim, cai no mini pool. E todo mundo pode utilizar. Vai vir outros. Mas dá para brincar realmente. E, tipo, hoje eu não tenho mais a prática, mas eu fazia redação de patente. Então, de novo, tá o sistema de implante dentário, meu Deus, tá? Dispositivo de transporte, dispensor de herbicida acoplado a uma máquina colheitadeira de cana-de-açúcar. É só para vocês, tipo assim, terem uma ideia. Dispositivo de amortecimento hidráulico linear, circuito hidráulico, sistema de aeronave. Mas, tipo, realmente dá para procurar. Claro, aqui no Brasil eu vou ter um espectro de patentes, né? Se eu for pro USP, eu nunca sei se é o USP ou é o USP mesmo. Eu vou ter, então, imagina a base de patentes. Eu vou aqui no Basic Research for Patents. Cadê o meu simples? Oi. Quick Search, pronto. E aqui eu posso colocar, agora eu posso me dar lá, Ori, Hollywood. Aqui, claro, eu vou acrescentando ele, etc. Então, deu 141 mil. E daí, claro, eu vou aprender a procurar a partir das buscas que eu vou fazendo, mas aí ficou muito amplo, demais, que eu posso utilizar. E provavelmente isso daí é um nome, né? Então, só para ter uma ideia de como se pesquisa. Tá? Espero que tenha de alguma maneira sido útil para vocês. É isso. Super montagem.